Vamos ver o que a palavra do Senhor diz aqui no livro de Cantares, no capítulo 2. Cantares, capítulo 2, verso 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, ou estão florescendo. Mais uma vez o verso 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Até aí, vamos fechar os olhos, deixa aberto aí, não feche, vamos fechar os olhos. E vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, graças te damos por mais um dia, Senhor. Por mais esse sábado. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Usou de graça, misericórdia. Não nos consumiu na sua ira. Foi bondoso, benigno e longânimo para conosco. E nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, por ser paciente, por relevar as nossas falhas, por não nos tratar segundo nossas iniquidades. Queremos Te louvar, Senhor, por causa do Seu grandíssimo amor para conosco, por causa da Sua indulgência, clemência. Ó Deus Santo, seja louvado aqui essa noite, que haja mais um derramar de graça sobre nós, que haja materialização do sobrenatural, transformando, curando, ensinando, advertindo e salvando pecadores. Se há alguma coisa ainda que faz separação entre nós e o Senhor, os nossos pecados, ó Deus, remove-os, faze-os brancos como a neve, lava-os, purifica-os, para que o Seu nome não seja desonrado aqui, essa noite. Deus, que mesmo em nossa fraqueza, pequenez e pecados, obtenha glória para Si, faz Teu reino avançar, e de alguma maneira nos conforma à imagem do Seu Filho, em o nome de Jesus, amém. O pregador Charles Haddon Spurgeon gostava muito de usar e pregar em cima do livro de Cantares, de Salomão. E já tiveram muitos outros autores e pregadores que pregaram sobre esse texto, do verso 15, das rapozinhas, que entram e destroem e devastam o vinhedo. Qual que era a preocupação aqui? O inverno tinha passado, a primavera tinha chegado. E aquela plantação de uvas, que é o cenário aqui, aquele vinhedo, havia crescido, estava florescendo, cheio de brotos e de flores, mas ainda não havia dado uvas. E o que acontecia? Era comum naquele tempo e naquela região a habitação de raposas, da família dos canídeos, família dos lobos, dos cães, raposa. Raposas são pequenos animais com caudas longas e felpudas, focinho pontiagudo, e são carnívoros, carniceiros, e fazem muito estrago onde passam. E era comum esses canídeos entrarem nessas plantações e mastigarem, devastarem tudo que estava pela frente. E era comum elas comerem os brotos das parreiras, dos pés de uva, as flores, impedindo que florescesse, impedindo que frutificasse. Muitas vezes os vinhateiros, os viticultores, colocavam cercas, não só para esse tipo de animal, mas para toda espécie de animal, não entrar, assim como os agricultores fazem com as vacas. Vaca na horta, quem não conhece isso? Apanhou mais do que vaca na horta. A vaca, quando vai, faz um estrago na horta, não é isso? Então é colocado cerca para proteger a entrada de animal. E eles colocavam cercas para impedir a entrada das raposas. Só que
impedir a entrada das raposas, mas não das raposinhas, dos filhotes de raposa, dos canídeos menores, bem pequenininhos. E eles entravam por algumas frestas. E sem perceber o viticultor, não conseguia perceber, são animais silenciosos, sorrateiros, sagazes. Eles começavam a comer os brotos, estragar a plantação, bem por debaixo das folhas. De repente, quando o agricultor ia ver, a maioria da plantação tinha se perdido, porque essas raposas entraram, comeram, devastaram, sutilmente, sem que eles percebessem, impedindo assim a plantação de dar o seu fruto, de frutificar. O que eu quero dizer com esse texto? Para nós termos cuidado com as raposinhas, que entram sutilmente no nosso coração, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família, e devastam a nossa vida sem que nós percebamos. As raposinhas são os pequenos pecados, os pecados que nós não damos importância. Veja bem, ninguém aqui, essa semana, teve um momento de confissão de pecado profunda. Ninguém aqui essa semana teve uma oração de convicção de pecado. Ninguém essa semana chorou pelo pecado. Ninguém essa semana ficou impactado, traumatizado. Ninguém aqui teve um choque com os pecados essa semana. Sabe por quê? Porque aqui ninguém adulterou essa semana. Ninguém roubou, ninguém matou, ninguém cometeu algo profundo, né? Porque nós temos o entendimento de infração, transgressão, pecados, apenas com coisas grandes, né? Grandes deslizes, quedas. Então, uma vez que não tivemos quedas expressíveis, nós também não vamos a Deus com arrependimento expressivo, correto? Porque nosso entendimento do que entristece a Deus, do que entristece o Espírito Santo, do que é ofensivo à lei de Deus, nosso entendimento do que é iniquidade, é algo, para nós, só quando acontecem tragédias, só quando é algo estarrecedor, né? Um crime, um assassinato, um aborto, uma pedofilia, um adultério, algo comprometedor. Então, se ninguém fez isso, ninguém vai chorar por isso. Mas nós esquecemos que não há medida de pecados diante de Deus. Nós esquecemos que Deus Ele não faz diferenças de pecados. A diferença é só na consequência. Sabe como eu provo isso? No Éden. Bastou um só pecado para o homem ser banido do Éden. Não foram 10, não foram 5, não foram 1000. Foi um único ato. Um único ato. Abacuque 1,3 diz que tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. É tão puro que ele não pode tolerar ser conivente com um mísero pecado. E uma vez que nós não estamos envolvidos em grandes escândalos, nós tocamos a nossa vida, achando que nem Deus está se entristecendo, ou que nem há gravidade nos nossos atos, uma vez que nós somos moralmente corretos. Mas nós estamos esquecendo das raposinhas. Elas estão ficando para trás. Os pequenos pecados, os pequenos deslizes. Uma pessoa que ofendemos aqui, uma mentirinha que contamos ali, um dinheirozinho que passa desapercebido ilegalmente aqui, uma pessoa que ofendemos acolá, um olharzinho sensual que nutrimos aqui, ali e lá, uma hora e outrora, um rancorzinho, uma raizinha de amargura no coração, são as raposinhas que estão entrando e devastando o nosso vinhedo. Se as raposinhas fossem deixadas, se o viticultor não visse, não afugentasse,
e não bloqueasse a entrada das raposinhas, o vinhedo todo seria destruído. Os pequenos pecados matam. Os pequenos pecados tiram a nossa comunhão com Deus. Os pequenos pecados atraem o juízo de Deus. Os pequenos pecados enviam ao inferno. Quantas raposinhas têm entrado? São pecados de estimação. São pecados que não damos relevância. São práticas que nós já perdemos o discernimento, se são pecaminosas ou não. Perdemos o temor, o discernimento. E uma pessoa só tem discernimento do que é pecado ou não, fora as tragédias, que é explícito, só quando essa pessoa tem a vida pautada nas Escrituras e é conduzida pelo Espírito Santo. É então que ela percebe a sutileza das raposinhas. Elas vêm furtivamente, sorrateiramente, sapato de algodão. Elas infiltram-se, introduzem-se, quase que sem perceber. E nós, de repente, estamos envolvidos em prática, estilo e padrões de vida que contrariam completamente as Escrituras, sem nos envolver em escândalos externos. Mas quando o viticultor dá conta e olha por debaixo das folhas, está todo comido a plantação, não há broto, não há flor. E a vinha não pode frutificar. Será que essa não é a razão de você não conseguir romper? Veja só, a raposinha impedia a vide, a parreira, o pé de uva, de dar o fruto, de dar a uva, porque ela comia o broto, ela comia a flor. Será que não isso? São pequenos pecados na sua vida que impedem você de ser cheio do Espírito Santo? Vamos pegar o enchimento do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo não é uma mágica, não é uma palavra mágica entoada, não é uma imposição de mãos ou línguas estranhas. O Espírito Santo só enche uma pessoa que está santificada, onde o canal está desobstruído, limpo. Para haver enchimento do Espírito Santo, antes tem que haver arrependimento, confissão de pecado. E olha só, arrependimento e confissão de pecado não é a verbalização do pecado, é o abandono da prática. Quando você confessa o pecado, e quando você se arrepende, você localiza o lixo no entulho. Ah, está ali, ó, o lixo no cano. Eu localizei o lixo que bloqueia o fluido de água para a caixa d'água. Beleza. Quando você abandona a prática, você remove o lixo. Só confessar e se arrepender não é suficiente para o fluxo da água entrar. Tem que haver a remoção do entulho, do pássaro que está ali morto, dos descartáveis. Esses dias entupiu aqui um vaso sanitário. Cadê o Marcelo? Está aí? Ficou quase que 2 semanas entupido. E nada, a água não passava de jeito nenhum. Vieram o especialista, o Marcelo identificou que estava entupido. Identificou o problema, identificou o pecado. Só que o ato de identificar não fez a água passar. Ele teve que desmontar o vaso e retirar. Tinha um copo descartável obstruindo a passagem da água. Então ele arranca, ele remove. Você só é cheio do Espírito Santo quando confessa o pecado, se arrepende e abandona a prática do pecado. Então, à luz do que eu estou ensinando, você não tem do que se arrepender, nem do que se confessar, e muito menos do que deixar, uma vez que a sua visão de pecados são grandes atrocidades. Mas e os pequenos? Se o obstáculo para o Espírito Santo entrar é apenas a imoralidade que você consome na internet ou nas ruas, ela pode ser o copo descartável que está nesse cano. Se o entulho que está impedindo você de ser cheio é aquele papelzinho que você dá, aquela vistinha grossa, aquela coisinha ali, aquela notazinha, aquele papel, aqueles reais, aquela coisinha ali.
Que não é? Você não está matando ninguém. Não está traindo a esposa. É uma raposinha. Fraude, ilícito, juro, dinheiro, nota, papel. Raposinha. Aquela menina todo dia no colégio, a cintura dela, o quadril, um pensamentozinho. Você não matou ninguém. Mas a cobiça é uma raposinha. É um pequeno pecado e obstrui o fluxo, a entrada do Espírito Santo. Um pensamento. Todo dia está a hora na cama, começa a nutrir pensamentos e fantasias. No trabalho, na hora do ócio, pensamentos impuros. Não toquei, não matei, não fiz nada. É uma raposinha que está entrando no vinhedo e ela está comendo o fruto, a folha, o broto, e impedindo aquele pensamento imoral, vingativo. Está impedindo. São as raposinhas. E esse pensamento, esse rancorzinho, esse olhar ali, de vez em quando, semanalmente, dioturnamente, ali, esse olharzinho, esse papel, aquele troquinho a mais, aquele dinheiro que não é seu, é ilícito, é sujo, é roubo, é sonegação, é desonesto. Aquilo está obstruindo, aquilo é pecado. Aquilo está entrando furtivamente, sem que você se dê conta. Sem que você se aloja, vira habitual, prática, que entristece Deus, entristece o Espírito Santo, viola a lei de Deus, entulha o fluxo onde o Espírito Santo poderia encher você e devasta sem que você perceba. É igual sarna, é igual quando uma mosca pousa com seus ovos, é igual vermes, é igual pragas, insetos, você não percebe. De repente você levanta o tapete, tira a lata de lixo, tira a tampa da lata, levanta a calça, tá aquele enxame, aquela carne comida, tá aquela área do seu corpo, da sua casa, do que for, completamente comprometida, e você nem percebeu que aquilo entrou, alojou, sugou, comeu a sua vida. E essa é a razão de muitos. Você não vê irmãos envolvidos em escândalos nenhum, não vê irmãos indo para motéis, irmãos encherem a cara nos botecos, você não vê irmãos matando ninguém, roubando ninguém, mas você vê muitos, a maioria, débeis, não rompem, não são cheios do Espírito Santo, não ganham almas, não vencem alguns pecados, não têm experiências com Deus, não conseguem enchimentos de Deus, não conseguem influenciar sua família, influenciar a sala de aula, a repartição do trabalho, não conseguem ser sal da terra, luz do mundo, não conseguem obter vitórias no seu caráter, na sua personalidade. São aqueles irmãos que sempre caem nos mesmos pecados, que não há progresso no seu caráter, que não há progresso espiritual, bíblico, teológico, o seu temperamento, a sua personalidade, a fraqueza e a debilidade do seu caráter seguem a mesma. Eles não conseguem o fruto, porque as raposinhas estão entrando, estão comendo, devastando, estão destruindo a vida dele. Qual a última vez que você se arrependeu porque falou alto com a mãe? Falou alto. Qual a última vez que você se arrependeu porque falou alto com o pai? Qual a última vez que você chorou e confessou um pecado porque se irou com a esposa? Qual a última vez que você reconheceu, presta atenção, que chegou de noite, antes de dormir, você perdeu o sono, teve que dobrar o joelho e confessar? Eu olhei para uma mulher hoje, eu olhei na rua, cobicei. Qual a última vez que você dormiu pesado, aquele dinheiro que entrou na minha conta, não está legal aquilo, não está legal aquilo.
Qual a última vez que você dormiu e falou, os papéis da minha empresa estão tudo errados? Não é uma raposinha, é um esquadrão de raposas. Eu tenho que confessar esse pecado para Deus. Qual a última vez? Qual a última vez que você pediu perdão? Deus, eu estou há 1, 2, 3 dias sem orar, sem ler a Bíblia. E estou há 1, 2, 5 meses sem fazer nenhum jejum. Isso é pecado. Isso é raposinhas. Errar e não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Peca e não lê as Escrituras, pois testificam de salvação e vida eterna. Longe de mim deixe eu de pecar contra Deus. Longe de mim esteja eu pecando contra Deus, deixando de orar por vós. Olha as raposinhas. Porque a omissão e a negligência são raposas. Você está vendo como é que ela danifica? Aí o crente não consegue ter vida devocional. Ele vem num culto e fica me olhando com cara de pastel. Não está entendendo nada que estou falando. O ranço é tamanho. Chega a semana dele, não consegue. Ele até olha para a Bíblia, mas ele olha com peso. Uma olhada assim, vê. Não consegue ter uma atividade plena. Porque as raposas entraram, dominaram, estão comichando, estão sugando, asfixiando, drenando, comendo. Ele não pode frutificar. Então é por isso que ninguém chorou pelo pecado essa semana. Por isso que ninguém teve uma confissão expressiva diante de Deus. Por causa da nossa visão e entendimento de pecado. E por dar valor na raposa. A raposa não entrou. Estava protegido, mas as raposinhas conseguiram entrar. E elas, tanto quanto as raposas maiores, matam, devastam, destroem, minam. Será que não é por isso que você está confuso? Estou confuso quanto à minha fé. Eu estou insensível à presença, ao Espírito Santo. Eu não consigo ler textos, quando leio, só vejo textos distorcidos. Só textos ao meu favor, nunca contra mim. Só textos de bênção, nunca de juízo. São as raposinhas. Aquela canseira espiritual, aquela fadiga, aquele estresse espiritual. Talvez você até sente o poder da luta espiritual, os demônios, a guerra áspera, contundente de Satanás. Mas você se sente sem reação nenhuma. Pastor, eu não consigo esboçar reação frente à luta espiritual que estou enfrentando. Tentações, desejos, opressão, depressão, insônia, tristeza, ira, uma carnalidade exalando de mim, eu não consigo contê-la. Vai lá debaixo do vinhedo, dá uma olhada para você ver. Está cheio de canídeos, raposinhas. Você estava estudando, vendo aquele áudio do puritano, ele pediu perdão pelo quê mesmo? Na época dos puritanos era comum, antes da ceia, eles vinham confessar os pecados diante da congregação. Um dos puritanos foi confessar, dizendo que eu não posso tomar santa ceia, porque eu estou em pecado. Qual o pecado? Eu não estou tendo relações sexuais regulares com a minha esposa, então não sou digno de tomar ceia. Isso é uma raposinha. Não nutrir, não ter relações íntimas regularmente, que é uma ordem bíblica, 1 Coríntios 7, é uma brecha, uma raposinha. Conviver com a mulher no dia a dia com hostilidade de indiferença é uma raposinha. 1 Pedro 3,7, maridos, coabitai com as vossas esposas com entendimento, dando ela honra como vaso mais frágil, para que as suas orações não sejam impedidas. Olha as raposinhas. Então eu estou aqui para a gente fazer uma avaliação da nossa vida. Para nós avaliarmos, para nós aumentarmos o nosso conceito cristão. Meu irmão, muitas vezes, algumas coisas que eu prego, ensino, falo, soam como algo radical,
mas estuda a história da primeira igreja, da igreja primitiva, da igreja apostólica, dos primeiros séculos, e vai passando pelos povos, estuda de verdade, estuda a vida dos valdenses, vai depois para os morávios, estuda até aquele povo, estuda os anabatistas, estuda os puritanos, vão ver, todos eles concordam com a mesma coisa, meu irmão, com a renúncia e com a entrega, com a piedade que viviam para com Deus. Existe uma grande falha na igreja moderna, e existem duas grandes falhas. Uma é a ignorância quanto ao conhecimento da natureza do homem. Segunda, a ignorância quanto ao conhecimento da natureza de Deus. O homem não sabe quão mal é, e o homem não sabe quão Deus é santo. O resultado final vai ser o quê? Um cristianismo débil. Todo mundo se acha bom, justo, legal, gente boa, e ninguém vê Deus com outra coisa a não ser com amor. Mas quando compreendemos a justiça e a santidade do homem, e a justiça e a santidade de Deus, e a depravação do homem, nós vamos ver o terror que é o pecado que ofende a santidade de Deus. Então ela vai advertir ele dizendo, cuidado com as raposas, com as raposinhas. Por quê? Apanhai-me as raposas e as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, antes que o fruto seja comprometido, antes que percamos a plantação, captura as raposinhas, tire-as daí, remova-as daí, senão não teremos o fruto. A ordem aqui é para que nós desobstruamos o fluxo de onde a graça de Deus vem a nós. É que nós abandonemos esses pecados. É que nós avaliemos a nossa vida. Mas antes de entrar nisso, eu listei aqui algumas raposinhas que entram na nossa vida. Eu não coloquei nenhuma morte, adultério, nenhum crime hediondo para ser confessado com convicção e choro. Mas eu coloquei algo que é tão letal, fatal, quanto os grandes pecados. São alguns pecados que passam desapercebidos. São as raposinhas que entram. São os pecados de estimação. São aqueles que nos tornamos insensíveis. São aqueles que nós não damos importância, mas que podem estar nos devastando. Aqui está a lista de algumas raposinhas. Vamos começar. Primeiro, o orgulho. O orgulho. Principalmente quando se trata de algo abstrato. Algo que não é consumado em obras. Quando fica apenas na casa do abstrato, só no coração, são só pensamentos, sentimentos, mas são raposinhas, orgulho. Muitas pessoas nutrem orgulho, altivez, soberba em seus corações, e não dominam, não são sensíveis a isso, não sabem lidar, não se arrependem, não policiam, não lutam, não lidam com isso, e isso está entrando, consumindo, devastando a vida da pessoa. Orgulho. Olha o que Provérbios 21:4 diz: os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. O orgulho é pecado, é uma raposinha que está entrando, é a pessoa que não reconhece suas falhas, é a pessoa que tem uma visão super elevada de si própria, é pessoa vaidosa, é um orgulho, mesmo que não cometa atos e práticas, mas o seu coração não se submete, a sua mente não o seu processamento não é humilde, pessoa orgulhosa, pessoa soberba, e ele está dizendo que olha os altivos, só que olha com altivez, que julga por cima, o coração orgulhoso e a lavoura do ímpio é pecado. O que é pecado no contexto da nossa pregação? Raposinha.
Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. A raposinha não faz nada não, ela devasta. O orgulho precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. São pecados que temos que lidar. Paulo diz, examina-se a si mesmo, examina teu coração, examina suas palavras, examina como você reage diante das adversidades, pressões. É com orgulho? Você já lidou com orgulho? Já confessou orgulho? Já se arrependeu pela altivez, pela soberba? É uma raposinha, pode estar instalada em você e consome você, cega você, ata você, acorrenta você. Tiago 4,6 é uma das declarações mais escandalosas do soberbo. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É uma das poucas passagens que diz que Deus resiste a alguém, rejeita, rechaça alguém, se aparta, se afugenta, se separa. De quem que ele faz isso? Do soberbo. A soberba é altamente condenada na Bíblia. A soberba é altamente punida na Bíblia. Deus não tolera. Como você lida com o seu orgulho? Como é que você lida com a sua esposa? Com seus filhos? Com as repreensões que você recebe? Com as falhas do seu caráter? Com soberba ou com humildade? Como você responde ao próximo? Lida com o próximo? Como você lida consigo mesmo, a consciência, você e a sua consciência? Com arrogância, com orgulho, com prepotência. Gente, até os humildes, tem gente que tem orgulho de ser humilde. O cara é tão humilde que tem orgulho de ser humilde. Isso existe. Tem gente que tem orgulho de ser pobre. Pega versículos da Bíblia sobre pobreza, inocência, e ele se exalta sobre isso. Olha, pastor, não tem nada para mostrar espiritualidade. Soberba. É uma raposinha. Como é que está? Você aceita a repreensão? Você aceita que está errado? Você reconhece seu pecado, seu erro? Você é submisso? Você sempre tem uma desculpa na ponta da língua? Você sempre reage às adversidades e pressões, convivência familiar, com quem que seja, com altivez. Você já lidou com a soberba? Qual que foi a principal queda de Satanás? De Lúcifer? O seu coração se encheu de soberba, porque disseste, subirei às mais altas nuvens, e acima do trono do Altíssimo colocarei o meu. Contudo serás derribado para baixo. Satanás caiu pela soberba. Saul caiu pela soberba. Salmo 19, Davi diz, da soberba livra teu servo, e ficarei livre de tamanha transgressão. Davi sabia disso. E mesmo assim ele caiu com o senso. Segunda raposinha. Primeiro, orgulho. Segunda, mentira. Ninguém fala mais dela, está sumida, né? Teve 1º de abril agora, ninguém nem falou dela, era o dia dela. Mentira. Sabe por que ninguém fala mais dela? Porque ela ficou comum. Mentira. Raposinha. Ninguém fica sem dormir porque mentiu. Ninguém pensa que vai para o inferno porque mentiu. Mas a mentira é um pequeno pecado que pode estar consumindo você. Provérbios 19, 5. A falsa testemunha não ficará impune, e que profere mentiras não escapará. Você tem mentido no telefone? Mente com relação aos seus papéis? Mente para a esposa? Mente para os filhos? Mente até para Deus? Eu já falei aqui 1 zilhão de vezes. A mentira é algo tão abominável que está na classe de pecados de Apocalipse 21, 8. E na classe dos condenados, todo aquele que ama e pratica mentira. Se você convive com a mentira, se você usa a mentira por conveniência, se você mente quer oportuno, quer não,
é uma raposinha que está devastando você, está comendo você, sua vida espiritual, está abrindo um rombo, brechas, e impedindo a graça, o enchimento do Espírito e tantas outras coisas, até levar você à ruína. A coisa que você mais encontra é crente mentiroso. Lembrando que aumentar e diminuir é mentira. Foi isso? Foi... Não. Se você não dá o número exato, se você não conta o fato exato, é mentira. Que aumentar, diminuir, ou dar novas nuances ao fato, é mentira. Seja o vosso falar sim, sim, e não, não. O que passar disso vem de procedência maligna. Toca a campainha, fala que eu não estou. Ô, seu fulano, está pronto meu serviço? Não está, enrolou lá o serviço, enrolou nada. Você que esqueceu. Mentira. Mentira. Meu irmão, nenhum cristão, nada que um cristão faz, que é sustentado na mentira, vai prevalecer. É chão escorregadio. É ímã para juízo de Deus. Sim, sim, não, não. Olha o que diz Provérbios 6, 16, 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua abomina. Uma delas é língua mentirosa, e a segunda é a testemunha falsa que profere mentiras. O Senhor odeia o mentiroso. João 8, 44. Vós tem por pai o diabo, que foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque quando fala, profere o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É inadmissível que um crente conte mentiras. É inadmissível, porque nós somos o oposto da mentira. Por que nós somos o oposto? Porque nós somos pequenos cristos. É o significado da palavra cristão. Atos capítulo 11, em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. O que significa cristão? Pequenos cristos, semelhantes a Cristo. Quem era Cristo? João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se você anda na mentira, mente com relação aos seus papéis, mente com relação ao dinheiro, mente para a esposa, mente para o Estado, mente para o governo, mente para os impostos. Tem um esquadrão de raposas no seu vinhedo. Pecados vão devastar você. Salmo 5, 6. E o Senhor destruirá aqueles que falam mentira, e o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. A Bíblia diz que Ele destruirá todos que falam a mentira. Não seria esse o seu caso? Não é mentira? Tem gente que vai na minha sala aconselhar, mente na minha cara. Na minha cara. Está olhando se está mentindo e está sabendo que está mentindo e sabe que eu sei que ele está mentindo. Mas continua mentindo. Não. Você sabe por que a mentira manda para o inferno? Não é por causa de uma inverdade. Não é por causa de proferir uma palavra que não é verdadeira. Porque a mentira, ela revela o caráter do camarada. O mentiroso é um mau caráter. A mentira é para esconder um delito maior. Entendeu? É por isso. A mentira, ela apresenta o caráter da pessoa. Todo mentiroso é mau caráter. Mau caráter. Por isso que ele tem que mentir, para esconder a lambança, para dar um jeitinho brasileiro. A mentira é para ele encobrir as debilidades dele. E aí vai um abismo chamando o outro. Você quer vencer, você quer prosperar, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ver a família convertida, quer romper ministerialmente, quer ser um frutífero e exímio ganhador de almas, pare de mentir. Arrependa-se do seu pecado. É pecado. E a Bíblia diz que Deus odeia e abomina a mentira. Pode ser uma raposinha. Terceira raposinha, preguiça.
Quem que você já se arrependeu da preguiça? Qual a última vez você pediu perdão pela preguiça? Isso é só os preguiçosos, é claro. Está aqui, ó. Não pode falar da preguiça, não tem nada a ver. Então eu vou ter que usar o Alcorão. Está cheio de versículo para preguiçoso. Preguiçoso é um dos 7 pecados capitais. O que é um pecado capital? O pecado cabeça, que abre portas para outros pecados. Deus abomina a preguiça, porque Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Isaías diz que nunca se ouviu de um Deus semelhante a esse, que trabalha para aquele que neles espera. Na criação do universo, Deus trabalhou em 6 dias. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: aquele que não trabalhe, também não coma. Paulo vai repetir um versículo de Deuteronômio: não atará a boca do boi que debulha. Fala do missionário, fala do obreiro, daquele que trabalha. A preguiça é uma raposinha. Não limpa a casa, não faz lição de escola, acorda tarde, não faz nada que a mãe manda, o quarto é uma bagunça. Preguiça. Não consegue tomar um ônibus, não consegue ir numa venda, não consegue pagar uma conta, faz nada. Preguiça. Tem ânimo, tem motivação. Olha só o que diz Provérbios 19:15. Provérbios 19:15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Provérbios 15:19. Olha só. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Preguiça. A falta de objetividade, de ânimo, a falta de ser útil para a sociedade, para a família, para o reino de Deus. Preguiça. O preguiçoso, ele descansa tanto, depois ele fica cansado de tanto descansar. Aí ele tem que descansar do cansaço de ficar descansando. Preguiçoso. Preguiçoso. Olha o que Provérbios 21:25. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Meu irmão, preguiça é pecado. Preguiça é condenado pela Bíblia. E preguiça pode ser uma raposinha. Pode ser algo que está devorando a sua vida espiritual. A preguiça, a indolência, a maleita, a falta de ânimo, de coragem de lutar com a vida, aquela casa lambona, aquelas pessoas que não saem do lugar, não é porque é mal de saúde, porque é pobre, é porque são preguiçosas, cozidas, e elas deixam de produzir, de honrar o nome de Deus, deixam de dar bom testemunho. Não é? Não teve um irmão que eu conversei essa semana? Pastor Paulo. Esse rapaz, se o martelo estiver do lado dele, ele fala para os outros: pega o martelo para mim. Está do lado dele, mas não consta. Está aqui, ó, igual esse copo. Pega o martelo para mim. Está mais perto dele que do outro. Aí eu falei para ele: pega o martelo. Eu falei: eu vou pegar, mas você vai ver o que eu vou fazer com o martelo. Eu vou retar a tua preguiça. Falou para mim essa semana: pastor Paulo do céu, não sei o que é aquilo. Não tem jeito. Raposinha, pecado. Quarta raposinha, inveja. A inveja. Provérbios 14:30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A inveja. Você está entendendo a fatalidade? Você está enxergando a força que tem isso? Que a Bíblia narra, que a Bíblia evidencia, e como é negligenciado por nós? Ninguém chora porque tem preguiça. Provérbios 27:4. O furor é cruel e a ira impetuosa. Olha o sábio Salomão. Mas quem poderá enfrentar a inveja? Tem gente que é invejoso, tem inveja do progresso do outro, inveja do sucesso do outro,
Inveja do bem-estar, não pode ver ninguém feliz. Inveja. Inveja. Porque a falta de capacidade dessa pessoa, a falta de condição de vencer, faz com que ela não queira, com que ela queira que ninguém vença. Inveja. Quando Deus vai dizer lá no Decálogo, Êxodo 20, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, a jumenta do teu próximo, nem qualquer coisa do teu próximo. Deus está proibindo a inveja. Não tenha inveja dos teus irmãos, não deseje o que é dos seus irmãos, não se entristeça pela vitória dos seus irmãos, não torça contra os seus irmãos. Inveja. E talvez você, isso é muito comum entre as mulheres. Talvez você nutre inveja por alguém, nutre inveja contra alguém, nutre inveja por causa da posição financeira, social, nutre inveja por causa de um utensílio físico, por causa de uma aquisição de um móvel ou um imóvel. Talvez você tenha inveja de um cargo, de a posição que o outro ocupa. E talvez você tenha inveja até de cargos ou dons e talentos espirituais que Deus deu para alguns. E isso é uma raposinha. Isso é pecado. A Bíblia diz aqui, olha, o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Você já lidou com a inveja? Se arrependeu? Lutou contra a inveja? Você tem um desconforto quando pessoas são elogiadas perto de você? Quando o outro progride? Você deseja a posição, o status ou a felicidade do outro? E se você não consegue, deseja o oposto para o outro? Raposinha. E como isso ocorre? Sabe por que isso ocorre, irmão? Eu não sou Deus, eu não sei tudo, não vejo nada, mas eu sei que tudo isso aqui está no nosso coração, passa pelo nosso coração. São coisas que ninguém vê, e coisas que ninguém dá ênfase, mas que são rotineiras e comuns no nosso meio, e pode estar comendo, devastando. Sexta raposinha, fofoca. Fofoca. Vem cá, que dia que você deixou de tomar ceia porque fez uma fofoca? Não olha para mim com essa cara não. É verdade, é bíblico. O dia que você chorou por causa de uma fofoca, se arrependeu, será que você não está sendo destruído ou destruída por causa de fofoca? Leve trás, diz que não diz, fofoca. O dia que você sentiu peso, que o Espírito Santo se entristeceu em você, que você sentiu ter violado a lei de Deus, porque fez fofoca. E se você é um frutífero fofoqueiro, um fofoqueiro regular, são as raposinhas. São essas a causa do seu infortúnio, a causa da sua secura, a causa da sua queda, da sua cegueira, a fofoca. Pecado que deveria ser confessado tanto como um crime, tanto como algo fatal, que está entrando sutil, silenciosa, furtivamente e devastando você. Está aqui. As coisas mais comuns dentro da igreja, gente fofoqueira, leve trás, fuxico, mexerico, fofoca. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 20, 19. O que anda tagarelando, o que anda fofocando, revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. Não te intrometa com os fofoqueiros. Saia dessa turma. Não se envolva com fofocas, porque senão a raposa entra no teu vinhedo. Provérbios 11, 13. O mexeriqueiro revela o segredo,
Mas o fiel de espírito mantém oculto. O fofoqueiro revela o segredo. O fofoqueiro abre a boca demais. O fofoqueiro cuida da vida alheia. O fofoqueiro se preocupa com as últimas novidades do corpo de Cristo. Mas o fiel de espírito mantém oculto. Provérbios 18, 7, 8. A boca do tolo é sua própria destruição. Fala muito, meu filho. No muito falar, a transgressão. Seja todo homem pronto no ouvir, tardio no falar, porque a língua, pequeno membro, inflamado pelo inferno, é capaz de incendiar um bosque. A boca do tolo é sua própria destruição, e os seus lábios um laço para sua própria alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Olha isso aqui. A boca do tolo é a destruição, e os seus lábios armam um laço para sua própria alma. Raposinhas, fecha a boca, meu filho. Cuida da tua vida. Você já tem problema e pecado e demônio demais para enfrentar. Deixa a vida do outro. Sabe? Repreende. Se vier, repreende. Pastor, sai, Satanás. O senhor precisa saber. Começa contando o seu pecado, então. Fofoca. Raposinho. E como tem crente que gosta das últimas novidades do mercado gospel. Hã? Você viu com quem que o André Valadão está saindo? Meu Deus do céu, com a mulher dele, que eu saiba até agora, né? Fofoqueiro. 7º, raposinha, gula. É evidente que eu vou passar aqui a largo, porque eu fiz uma pregação da gula. Mas a gula, o apetite desordenado. A gula é pecado, e a gula é uma raposinha. O que é a gula? Comer sem sentir fome, ou comer depois de já estar satisfeito, ou comer sem necessidade, ou fazer da comida um ídolo, buscar na comida o prazer de comer, aquilo que pode ser buscado em Deus, porque a gula também é idolatria, está lá em Gálatas. Ela é uma raposinha. Provérbios 23, 2, se és homem glutão, põe uma faca na tua garganta. O que é o guloso? É aquele que tem uma cesta na frente dele, pão de queijo, sanduíche, pode ter um ou pode ter 100, ele não contenta-se até ver o último, até ver o final, ele é um exterminador de hambúrgueres, um exterminador de pudins, sabe? É um negócio de doido. Ele fica estressado, ele come. Ele está depressivo, ele come. Ele não tem pretexto nenhum, ele come também. Mas a gula é pecado. Interessante, quando eu preguei dessa mensagem aqui no domingo, terminou o culto, nós fomos comer pizza. Olha, em 16 anos que eu sou crente, foi a única vez que sobrou pizza. Cuidado com o apetite desordenado. Comer sem ter fome e comer depois de já estar saciado. Comer sem ter necessidade. Subir além do seu peso, sem que você tenha uma deformação genética. Cuidado. Cuidado se isso é gula. Tem gente que não. É um problema físico. Não estou dizendo isso. Eu estou falando do glutão mesmo. Aquele que não tem domínio próprio sobre a sua ânsia, sua fome. Isso é pecado. 8ª raposinha, desobediência e rebeldia. São pecados que infiltram na nossa vida e que dominam e fazem parte da nossa vida diária. Se tornam habituais, e ninguém adultera, mata, rouba, mas está indo para o inferno, está deteriorando-se, degradando-se, por omitir, negligenciar, não vigiar nem policiar, tais detritos, tais resquícios
sorrateiramente infiltrando-se na nossa vida diária, nos fazendo cristãos superficiais, carnais, débeis, e devastando o nosso vinhedo, a nossa vida, nosso coração, nossa comunhão com Deus, nossa vida devocional, nos fazendo alvos fáceis para Satanás, presas indefesas para qualquer tentação e para qualquer golpe de Satanás. Arrependa-se, feche as brechas, confesse o seu pecado e o abandone. Desobediência e rebeldia. 1 Samuel 15, 23, 24. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, a teimosia, a obstinação, é como o pecado de idolatria. Meu irmão, desobediência e rebeldia. Pessoas insubmissas, rebeldes, que não obedecem, que não acatam ordens nem leis, acham que é normal. Raposinha. Primeiro, desobediência dos filhos para os pais. Vamos listar algumas dentro da desobediência. Vós filhos, Efésios 6, 1 a 3. Desobediência e rebeldia com relação a filhos. Efésios 6, 1 e 3. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo na terra. Qual a última vez que você se arrependeu por desobedecer a mãe? Por desobedecer o pai? Se você é uma pessoa iracunda, truculenta, ranzinza com teu pai e com tua mãe, se você sempre resiste às ordens do teu pai e tua mãe, se você não obedece às regras que a mãe e o pai impõem no lar, com relação à rotina da casa, é uma raposinha, é pecado. É tão grave isso, que no Antigo Testamento, um filho rebelde, sabe o que acontecia com ele? Era punido com a morte, punido com apedrejamento. Eu vou ler para você aqui, Deuteronômio 21, 18, 21, Deuteronômio 21, 18 a 21. Quando alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e se castigar ele não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade, e à porta do seu lugar. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Filho rebelde, no Antigo Testamento, era morto a pedradas. Se fosse aplicar isso hoje. E talvez você é ranzinza, rabugento, desobedece a mãe, não honra a mãe, não respeita o pai, desobedece o pai, levanta a voz para o pai. Você tem uma relação conturbada com seu pai e sua mãe. É uma raposinha, é uma brecha, é pecado. E você não está dando valor nisso, não está confessando, não está lidando, não está lutando com isso. Isso aqui é pecado capital. No Antigo Testamento era punido com apedrejamento. Tamanha força. Porque Paulo vai repetir: para que te vá bem. Você quer ter uma vida frutífera, viçosa, vigorosa? Honra pai e mãe. E para que viva muito tempo na terra. Não quer ter uma morte precoce, quer viver com longevidade de vida? Honra o teu pai e tua mãe e obedece. Se você não estiver fazendo, seu vinhedo está sendo devastado. Não seja desobediente nem rebelde. Desobediência e rebeldia com relação a filhos. Desobediência e rebeldia com relação à esposa. Efésios 5, 22. Escuta, só para as esposas, mulheres casadas. Escuta, vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos em tudo. Se você não é submissa ao seu marido, se a voz do seu marido não tem valor, se a palavra do seu marido não serve para nada, se você o desacata, se você o desrespeita, se você fala alto com ele na frente dos outros, raposinha. Submissão, rebeldia. Isso acontece todo dia, movimento feminista. Você não sabe de nada não. O pai vai lá dar uma ordem para os filhos, a mãe vai lá na mesma hora e desdá. Raposinha. Fala alto com o marido na frente do público.
destrata, denigre, rebaixa o marido na frente do público. Raposinha. O marido fala A, ela BCD. E se ele falar FGH, ela vai YJZ. A raposinha. Você está vendo coisinha? Não, eu mando calar porque é uma banana. Não, isso aí é assim. Nós combinamos. Raposinha, pecado. Não tem essa de combinamos. O que combinamos? Converso com alguns maridos. Pastor, é difícil. Raposinha, pecado, brecha, insubmissão. É uma lei espiritual. Sejam submissos aos vossos maridos, como a igreja é de Cristo. Ou seja, o marido representa uma espécie de autoridade espiritual e a mulher deve se sujeitar a ele. Quando bate boca, denigra, rejeita, faz o contrário. Raposinha, demônio entrando, pecado, brecha, vai devastar a tua vida, teu casamento. Primeiro, desobediência e rebeldia quanto a filhos, quanto a mulher, esposa, quanto aos líderes, cristãos a seus líderes. Hebreus 13:17, a carta de Hebreus está sendo enviada a um grupo de cristãos, a uma congregação, e ela diz assim: obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, mas façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não será útil. Tem gente que nessa igreja só obedece gemendo, e o autor de Hebreus diz, isso não é útil, faça isso com alegria. Submissão à autoridade. Irmãos, deixem a rebeldia e submissão de lado. Isso é uma raposinha, isso é brecha. Deus constitui hierarquias dentro da igreja. Deus colocou lideranças na igreja e os incumbiu de dirigir e apacentar o seu povo. E a pessoa que desonra a sua autoridade, o seu pastor, que não obedece, que não submete, que se rebela contra ele, está pecando, é uma raposinha. Meu irmão, Romanos 3 diz que toda autoridade foi ordenada por Deus, e não há autoridade ordenada que não tenha sido ordenada por Deus, de sorte que aquele que resiste à autoridade ordenada, resiste o próprio Deus. Falo para ninguém da minha vida não, faço o que eu quero. Faço o que eu quero. Vivo do meu jeito, tem a minha lei. Raposa, brecha. Se o corpo de Cristo não funcionar em consonância, não há bênção, não há progresso, não existe isso, é impossível, não adianta nós criarmos isso, só funciona em harmonia. Salmo 133, bom é que os irmãos vivam em comunhão, é como o óleo que desce no monte, é como o orvalho que desce no monte Hermon, como o óleo que cai na cabeça e na barba de Arão. Reinos divididos não subsistirá. Se Satanás se divide contra Satanás, o seu reino não subsistirá. Obedeça a sua liderança, o seu pastor, para que os princípios, para que os fluxos do corpo passem por você que é membro. Raposinha. Raposinhas agora com questão a mágoas e ofensas e falta de perdão. Primeiro, falta de perdão. Você ficou com coisa normal, né? Eu não gosto de você, não vou com a sua cara, dane-se. Eu não estou nem aí. Eu ofendo você me ofende, e cada um por si. Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vossas. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Primeiro, o dever de eu perdoar quem me ofendeu.
Primeiro aqui agora com relação à vítima, aquele que foi ofendido, ok? Qual que é a raposinha para quem foi ofendido? Magoar você, pecar contra você, difamar, denegrir, roubaram você, enganar, passar a perna. Se você não perdoar o transgressor, o ofensor, é uma raposinha. Porque ele está dizendo assim, se vocês perdoarem os homens as suas ofensas, Deus, vosso Pai, perdoará as vossas. Mas se vocês não perdoarem aquele que ofendeu, denegriu, entristeceu, vosso Pai também não perdoará as vossas. É uma brecha, um pecado, eu não liberar perdão, eu não reconciliar com as pessoas. É uma brecha. Paulo diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que devais amar uns aos outros. Pastor, eu tentei reconciliação, outra parte não quer. Você está livre da culpa. Agora, uma vez que você omite, a culpa está sobre você. Você quis, você quer, a outra parte não quer. Agora, se você não quer, não faz, é uma raposinha, é um pecado. Você não tem direito de não liberar perdão para as pessoas. A Bíblia não permite que um cristão não perdoe outra pessoa. Sabe por quê? Porque a medida de perdão que foi concedida por você naquela cruz é inimaginável. E a ofensa que você recebeu daquela pessoa não supera a ofensa que você fez a Cristo. E se uma vez que Cristo te perdoou, os 10.000 denários, perdoa essa meia dúzia de talentos aí. Então que primeiro, a raposinha com quem deve liberar perdão. Segundo, a raposinha com quem deve, deixa eu ver, com quem deve pedir perdão. Um é para o ofendido, outro é para o ofensor. Agora você é que ofendeu, eu é que maltratei, eu é que ofendi. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se trouxer a tua oferta no altar, e ali te lembrares que ofendeu alguém, que pecou contra teu irmão, que ultrajou, difamou, entristeceu, se você lembrar que fez isso, deixa-lhe diante do altar tua oferta. Vai e peça perdão para esse irmão. Reconcilia-te com ele primeiro, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa, resolve esse negócio logo. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, enquanto ele está vivo, enquanto você está vivo, enquanto há possibilidade de reconciliação, desfaça isso agora. Com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz entrega ao oficial, o oficial te encerra na prisão, para que não aconteça que essa parada, se não for resolvida aqui, vai ser resolvida no julgamento. Aí eu vou ter que dar conta lá no tribunal. É uma raposinha. As pessoas que te ofendem, você não liberar perdão, você segurar, fechar, não quero, é uma raposinha, é um pecado. E é outra raposinha, aqueles que você ofendeu, você não pedir perdão, você não ir até eles. Vai depressa, reconcilia-te, vai lá e peça perdão. São brechas, coisas pequenas, abstratas, invisíveis, que têm valor moral, mas que ninguém coloca peso. Aí está aquela crentaiada que não olha na cara do outro, que ofende o outro, estapeia o outro, difama, fofoca, e vai ficando para lá e para cá, e todo mundo na sua razão, no seu reduto, no seu aprisco, aleluia, glória a Deus, e eu quero ver como é que vai virar isso aí daqui a um tempo. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
1 Pedro 5,8 diz, 4,8, diz que o amor encobre a multidão de pecados. Pode ter feito barraco com você, o amor passa por cima disso aí. O amor tudo espera, tudo crê, tudo sofre. Não se folga com a injustiça, mas com a justiça. O amor, deixe isso para lá. O amor encobre, o amor retira a multidão de falhas, pecaram contra você, fizeram uma reborréia. O amor passa por cima de tudo isso. Resolva, mata essa raposa, dá uma cajadada no cérebro dela, amando. Não vou. Então a raposa vai continuar. Para aquele que você ofende. Fui conversar com o irmão. Irmão, então, irmão. Você é burro mesmo, hein, cabeçudo. Vai para casa. Aí. Vai conversar com a irmã. Isso não é coisa de branco fazer não, hein? Hein? Ou, olha, para um sujeito como você, é o mínimo que eu podia esperar. Ainda bem que Deus não depende de você para fazer o reino dele avançar. Tem crente que fala assim com crente. Ofensa. Na brincadeira. O irmão ali é alegre, né? E ele não gosta de ser chamado de alegre. O irmão ali é meio atrasadinho, né? Olha o que a Bíblia fala. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, tolo, estúpido, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Vamos pegar esse termo raca, que é uma palavra hebraica. Na verdade, não é a palavra em si que Jesus está dando ênfase. Qualquer que encolarizar seu irmão e chamá-lo raca, que ofendê-lo, é réu do juízo. Quanta gente a gente ofende dia e noite. Uma brincadeira estúpida. Ele não está dizendo aqui alguém que vai pular da ponte, você é louco! Alguém que, fez um negócio, você é doido! Ele está querendo dizer de alguém que chega assim e ofende seu rebaixado, entendeu? Uma ofensa, denegriu, ofendeu, disse um falso, é réu do juízo. Aí a gente está vivendo a trajetória cristã, ofende a mãe, ofende o filho, marido para a mulher, essa é a clássica, né? O que eu fui fazer da minha vida casando com você? Eu sou esse derrotado por causa de você. Eu não devia ter casado com você. Você está acabando com a minha vida. Isso é raca. Isso é ofensa. Você está acabando com a mulher. Não pode falar isso. Raposinhas, reconcilia, pede perdão para essa pessoa que se ofendeu. Peça perdão para essa pessoa que você distratou. Talvez você não lembra, talvez foi na sua inocência, no seu jeito aéreo, talvez foi ali na rotina, mas se o Espírito Santo trazer, se você fizer a reflexão, rapaz, eu ofendi aquela pessoa, eu distratei minha mãe, eu falei alto com meu pai, eu ofendi minha esposa, eu denegri, eu insultei, eu rebaixei, eu humilhei. É brecha. Principalmente marido e esposa e marido. É um tal desse duelo de foice, para provar quem é melhor. Aí as palavras vão saindo, os elogios. Sai da frente. Cuidado por fazer chacotas, cuidado por denegrir, cuidado quando se referir. E o que Jesus está dizendo aqui é da ira.
Não encolerizei, é quando você fala com sentimentos, com ira, com insulto, com o desejo de machucar a pessoa. Raposinha. Então, ofensa. Primeiro, para quem é ofendido, peça perdão. Segundo, para quem ofendeu. Não. Primeiro, para quem é ofendido, perdoe. Segundo, para quem ofendeu, peça perdão. Terceiro, para ofensa alheia. E o que causa quando você ofende um irmão? Olha aqui, quando você ofende uma pessoa, mágoa. Provérbios 18, 19, 20. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. O irmão ferido, quando fere, quando é ofendido, ele é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Então tome cuidado com isso, a mágoa. Quantas pessoas você já magoou, magoa, vem magoando, mas não é, isso aí está ali no processo. São raposinhas, são brechas, são pecados leves, são pequenos canídeos devastando a sua vinha. Estou terminando, não fique nervoso. 10ª talvez, raposinha, a cobiça. A cobiça. O pecado dos olhos. Porque é um pecado subjetivo, né? Eu estou pecando com a retina, a íris, a pupila, a córnea, o globo ocular. E a mente está processando, sabe Deus o quê? Cobiça. Eu, porém, vos digo, Mateus 5, 28, cobiça. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É o pecado subjetivo, são o pecado dos olhos. Isso pode ser uma raposinha, aquela funcionária do teu trabalho, aquela secretária, aquela colega de escola, aquela irmã em Cristo, que você a deseja com teus olhos. De dia, de noite, 1, 2, 3, são raposinhas. A cobiça, o pecado com os olhos. Tudo que é os olhos, Mateus 6, 22, 23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Tudo que atrai, tudo que vem, o olho, a pornografia, a sensualidade, a nudez, a cobiça alheia, a cobiça da mulher do próximo, o desejo que vem pelos olhos. Você nutre uma fantasia, você olha aquela mulher regularmente, aquele homem regularmente, é uma raposinha. Você não está cometendo algo palpável, mas ali esse pequeno pecado, eles estão entrando. Pecado com os olhos. 12º, murmuração. Êxodo 16, 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. O que é murmurar? É falar baixinho, reclamar, é rosnar. Aquele povo começou a murmurar, falar pelos cantinhos da boca, ingratidão, murmura contra a igreja, murmura contra o louvor, murmura contra o pastor, murmura contra a roupa da irmã, murmura contra a fé, murmura contra Deus, reclama, fala baixinho, reclamando, insatisfeito com a vida, fala mal de todo mundo, fica... Murmuração, talvez você é um murmurador. Porque a minha vida é assim, porque Deus não faz nada, porque esse pastor não sei, essa irmã, ninguém cuida de mim, ninguém gosta de mim, ninguém lembra de mim, murmurando, a raposa está entrando aí, é pecado. Olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 10, 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor, pereceram por murmurar, morreram. Números 14, 26, 30, depois falou o Senhor a Moisés e Arão dizendo, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim, dizendo-lhe, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros, neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Sabe o que aconteceu com quem murmurou?
não entrou na terra prometida. Porque a murmuração, reclamar, raposinhas, que impediram Israel de entrar na terra prometida. E agora, por último, área financeira, dinheiro. Eita raposa que está em moda essa aqui, ó. A raposa rabo de dólar. Está aqui, ó. Área financeira. Vamos ver o que Jesus disse. Essa Jesus que tratou. Lucas 12, 15 e 21. Presta atenção. E disse-lhes Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Avareza é apetite por dinheiro. É idolatria o dinheiro, é desejo, é ganância. Avareza é ganância. Porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então ele disse: farei isso, derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, alma, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Raposinhas, é o amor ao dinheiro, é a ganância, é deixar, meu irmão, as prioridades espirituais e colocar as naturais, como está em 1 Timóteo 6, 9 e 10, mas os que querem ser ricos, caem em tentações em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Desejo por dinheiro, avareza, ganância, o mau uso do dinheiro, raposinha. E a pessoa, é uma reação em cadeia, o avarento, aquele que tem amor ao dinheiro, aquele que não sabe controlar a sua saciedade pelo dinheiro, começa as consequências, que são outras raposinhas. A pessoa que não contribui na casa do Senhor, é outra raposinha. Ela não contribui por quê? A avareza e o amor ao dinheiro, que gera uma primeira consequência, a sonegação da contribuição. E quando eu não contribuo, é outra raposinha. Pessoas estão omitindo a contribuição na casa de Deus, não estão contribuindo para o avanço do reino de Deus. Você está sonegando, você não é fiel com isso. Raposinha. Só pensa em você, está esquecendo de contribuir na casa do Senhor. Segunda consequência da avareza, falta de generosidade. A pessoa esquece de ajudar o seu semelhante. Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele também clamará e não será ouvido. É outra raposinha. Você não se preocupar com a necessidade do mais pobre, não se preocupar com obra social, não atender o clamor do próprio crente que está com você, passando dificuldade. Gálatas 2,10, Paulo vai autenticar isso, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Você tem que cuidar dos pobres, ajudar socialmente os irmãos pobres em Cristo, ajudar de alguma forma a pobreza e a miséria desse mundo. Se não, você não faz, é raposinho. Ó, aquele que fecha o seu ouvido do clamor do pobre, e o pobre está clamando ainda, não quer nem saber. Quando clamar, também não vai ser ouvido. É outra raposinha. Terceira consequência da avareza, sonegação de impostos diante do governo. Outra raposinha. Você tem firma, você tem empresa, você é um profissional liberal autônomo, você é um funcionário, você tem conta em bancos, você paga os seus impostos, as suas dívidas. Como que está agora na área financeira? Vamos entrar na área financeira. Mateus 22, 17 e 21, o que Jesus diz? Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não?
Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? De quem esta imagem e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Como é que está a papelada dos seus negócios? Os impostos, os juros, as dívidas, as contas, as faturas, as duplicatas, os financiamentos, os boletos. Está tudo de qualquer jeito. Raposinhas que estão entrando. Irmão, 1 Coríntios 8, Paulo diz: nós não zelamos o que é honesto só diante de Deus, mas também diante dos homens. Homem ali é sociedade que Paulo está se referindo. Você tem que estar em dia. Como é que está a dívida, a papelada, o aluguel, o financiamento, água, luz, telefone, imposto, IPTU. Como que estão os papéis da sua firma, a clareza, a lisura, a brancura, a honestidade, a integridade. Não, está meio distorcido. Raposinhas. E a avareza leva a sonegar, porque eu preciso de mais, eu quero mais, não posso ficar dando tudo para o governo. Vamos burlar alguma coisa aí. Então vai tendo consequência. Sonega a oferta, sonega a necessidade dos pobres, sonega o imposto. Olha o que Romanos 13, 1, 5, 7 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque as autoridades são ministros de Deus para atender a isso mesmo. Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Paulo está ordenando: vai ter que pagar imposto para Roma, mesmo sendo pesado, corrupto, desonesto, honra com o imposto, com o governo. Se você não está fazendo, raposinha. Fraudes, notas frias, lucros ilícitos. Está entrando ali um dinheiro, está tendo fraude, burlação, nota fria, para que você tenha lucros ilícitos. Olha o que Provérbios 11, 1 diz: a balança enganosa é abominação para o Senhor. Por que Salomão está usando balança enganosa? É quando a balança é adulterada, para pesar mais e menos, na hora de provar o ouro ali. Então é a balancinha que está adulterada. Ou seja, fraude nos nossos negócios. E Deus diz que a balança enganosa é abominação ao Senhor. Qualquer fonte de lucro que seja ilícita e ilegal é abominação para Deus. Raposinha. Pastor, para provar o financiamento, eu adulterei o olerite, eu menti, eu fiz, eu falcatruei. Raposinha. Mas deu certo, abençoou, a porta abriu. Vamos ver lá na frente. Está construindo na areia. Construindo na areia. Dá certo na hora, mas não dá certo. Vamos roubar um banco, vamos pegar 1 milhão. Primeira semana nós vamos gastar até. Na terceira estamos no chilindró. Provérbios 1,19. Da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam ciladas. Contra tal é a vereda do ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à destruição. A destruição. Olha que canta a raposinha. Lucro ilícito conduz à destruição. Meu amigo, coma pão com ovo frito. Mora em 2 cômodos. Mas dê a César o que é de César, e não pegue R$1 que não for seu. Quando eu preguei aqui sobre Abacuque, e eu preguei sobre a fraude do povo daquela época, Abacuque diz que as madeiras e os umbrais da porta clamarão e testificarão contra você. O que eu quis dizer? Essas coisas roubadas, ilícitas que estão aí, vão acusar e condenar a tua consciência. Você não vai suportar. Se souber que você está desfrutando de algo frio. Penúltimo, por favor, não fica nervoso, é muito importante, está sendo gravado. Eu sei que eu passei um pouquinho, mas são as raposinhas. Pensamentos. Filipenses 4,8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupai o vosso pensamento. Raposinhas entram pelo pensamento. O que você pensa? Que pensamento você nutre?
fantasias sexuais, vinganças, iras, contendas, cobiças, sonhos. Talvez é ali que a raposinha entra, só no pensamento, só aqui no subjetivo. Todo dia está a hora pensando, nutrindo, fantasiando, querendo, elocubrando. Cuidado com isso. As raposinhas podem estar alojadas ali 1 mês, 2, 3, 4 anos, que você vive alimentando pensamentos perniciosos. Bloqueie esses pensamentos, essas fantasias imorais, ou vingativas, ou malignas. Pode ser raposinha. Último, julgamento. É uma raposinha. Mateus 7, 1, 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga, da trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. João 7, 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Julgamento. Quantas pessoas julgam as outras? Não pode passar na frente, está julgando. Pode pôr uma roupa mais ou menos, está julgando. Pode falar, está julgando. Cuidado com o julgamento temerário. Cuidado com julgar com aparência, mas julgar segundo a reta justiça. Julgamento. Vive julgando. Melhor que todo mundo. Está todo mundo errado. Só ele está certo. Esse não serve, esse ficou, esse não vira nada. Isso aí não vira nada. Isso aí não ora nada, isso aí não é nada, isso aí não é nada. Vai julgando, 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 julgando. Cuidado com isso. Isso é espírito de fariseu. Isso é farisaísmo. Por que você repara o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Isso que Jesus está ensinando. Ou seja, nós não temos condição nenhuma de fazer julgamentos. Vivemos na mesma categoria de pecadores. Julgai segundo a reta justiça. Há um tipo de julgamento que a Bíblia permite, nós vamos estudar isso no Sermão do Monte, mas não é o julgamento precipitado, não é o julgamento sem fundamento. E é isso que muita gente faz, julga as outras. Julga ser melhor que as outras. Cuidado com isso. Eu termino dizendo aqui, Cantares 2,15, apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flor. Até aí. Qual que é a saída? Apanhe as raposinhas, capture-as, prenda as raposinhas, mate as raposinhas, afugente as raposinhas, extirpe as raposinhas, feche todas as brechas, as mais minúsculas, para que nunca mais entrem as raposinhas. Ou seja, confesse esses pecados, reconheça esses pecados, admita. O grande problema é reconhecer o pecado, admitir, porque o orgulho é uma barreira para você reconhecer que tem raposinhas, para você admitir que tem esses pecados. Reconheça-os, admita-os, confesse-os, arrependa-se deles e, por último, remova, capture-os, abandone esses pecados, dê valor a eles. Meu irmão, você pode não estar envolvido em algo gravíssimo, não teve convicção de pecado por isso, não teve uma confissão interessante por causa disso, mas vamos elevar a nossa visão da santidade de Deus, e a nossa visão da humanidade, da nossa humanidade. Isso é fatal, elas devastam, levam à morte, à deterioração, levam à degradação espiritual, e isso está sendo a causa. Está impedindo você de romper, de ser uma mulher virtuosa, vigorosa, santa, robusta, madura, sábia. Está impedindo você de ser um homem de Deus, um profeta, um homem cheio de Espírito Santo e de valores. Remova essas raposinhas, dê ênfase nisso, nesses pecadozinhos, bobinhos, que estão passando a largo por nós.
remova eles, para que eles não comam a flor, nem o broto, e assim você possa dar fruto. Vamos examinar nossas vidas, vamos fazer um autoexame agora, e ver detalhadamente, aonde estão, quais são as raposinhas. Feche os olhos, curva a cabeça.